Gostaria de cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que você ainda está de pé para abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 12. O verso será o verso 7 ao verso de número 11. Confesso aos irmãos que senti muita presença de Deus nesse culto. Se saísse daqui, já sairia fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Se há um recado de Deus do qual eu desejo falar, se há um recado de Deus do qual eu desejo iniciar essa mensagem, é dizer para os irmãos: esta é a oportunidade. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, se faz presente aqui, e nós temos uma oportunidade de adorar ao Senhor. Eu pedi um pouquinho de volume a mais aqui, a gargantinha deu uma gastadinha, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor foi glorificado. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7 em diante. Nós vamos falar nessa noite sobre dons espirituais. Tem muito crente que tem dúvida, então, do que falar a respeito de dom espiritual, segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, segundo aquilo que a palavra de Deus instrui. Louvado seja Deus. A minha versão talvez esteja diferente de alguns irmãos, mas o contexto em si é o mesmo. Diz assim a palavra: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Até aqui, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a porção da Tua palavra, do qual o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Tu sabes, ó Deus, que o meu coração está alegre, porque mais uma vez pude ser visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, creio que cada homem e mulher aqui presente, ó Pai, que aproveitou esta oportunidade, sentiu a porção do Teu Espírito, Senhor, sendo derramado em cada uma das nossas vidas. Ó Deus, prepara o meu coração, prepara o coração da Tua igreja, para que todos nós, Senhor, saiamos desse lugar fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, me usa como instrumento, Pai. Tu sabes, Senhor, que nada tenho, nada posso fazer de mim mesmo, mas através do Teu Espírito Santo, todas as coisas eu posso realizar. E assim como nos diz a Tua promessa, coisas ainda maiores que o próprio Jesus realizaste. Portanto, Senhor, continua conosco. Continua, Pai, preparando o nosso coração, nos dando instrução, nos dando sabedoria e entendimento. Traz cativo, Senhor, a mente, o coração e os ouvidos da Tua igreja, a Tua voz, para que saiam deste lugar cheios do Teu Espírito Santo e edificados pela palavra da verdade, Senhor. Usa-me como instrumento, é a minha oração nessa noite, juntamente com toda a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, falar de dom espiritual é uma bênção. Eu confesso que no começo da minha conversão, logo quando eu
me acheguei ao Evangelho, eu imaginava que só era batizado, só era recebido pelo Espírito Santo aquele que falava em línguas estranhas, aquele que conseguia, através de um agir sobrenatural de Deus, falar em uma língua do qual ele não conhecia, orar a Deus em uma língua do qual ele não tinha conhecimento. E eu imaginava que, assim como era instruído, o selo do batismo do Espírito Santo, o selo dos dons espirituais, era justamente a oração em línguas. Mas então os anos passam, e você busca se aprofundar um pouco mais, não naquilo que você ouve às vezes na igreja, aquilo que é corriqueiro, aquilo que é tradicional, aquilo que acaba sendo passado de pai para filho, de vô para neto, mas nós buscamos na fonte que é a palavra de Deus, e não tem um momento mais oportuno de falar sobre dons espirituais que em um culto de cura e libertação. Porque, irmãos, nós sabemos que Deus tem diferentes maneiras de operar, mas tem muitas pessoas que recebem do Senhor alguns dons e os deixam adormecidos por pensar que apenas a oração em línguas é um dom que deve ser evidenciado, que deve ser usado, que deve ser mantido. Então eu tenho, através da palavra de Deus, algo a trazer à igreja, que vai de alguma forma trazer sobre o teu coração uma certeza. Ainda que Deus não esteja te usando de uma maneira, Deus está te usando de outra, e você nem ao menos percebe a forma como Deus te usa. Orar em línguas não é exclusividade daquele que é usado pelo Espírito Santo, porque até mesmo um espírito maligno também consegue realizar tal atitude. E então nós vamos aprender com a Bíblia o que é o verdadeiro dom do Senhor, quais são esses dons, como eles são classificados, e você vai sair daqui com uma certeza: Deus ainda tem poder a derramar sobre as nossas vidas. Queria que você olhasse para alguém e falasse isso: Deus tem poder para derramar sobre as nossas vidas. Aleluia! E nós queremos ser a igreja do qual tem este anseio. Senhor, derrama sobre mim. Senhor, me enche desta presença, que eu sinta esse poder emanando do teu Espírito e fluindo na minha vida. Esse é o nosso anseio, e para isso nós abrimos a palavra em 1 Coríntios 12, aonde o apóstolo Paulo, irmãos, consegue discorrer por um momento aqui de forma breve sobre esses dons espirituais que estão descritos na Bíblia. E conforme os teólogos ensinam, esses dons espirituais, que são 9 ao todo, estão subdivididos em alguns grupos. Estão divididos em grupos de dons, para que você entenda que o mesmo Espírito opera de diferentes maneiras. O primeiro grupo de dons, do qual a Bíblia diz, é os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, que são dons voltados para a revelação. São dons que têm como objetivo revelar algo que está oculto. Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos são dons de revelação. E talvez você até tenha alguns desses dons, mas não sabe que tem. E no decorrer dessa mensagem, entendendo um pouco mais o que são esses dons, você vai realmente sair daqui crendo de que Deus te usa de uma maneira sobrenatural através do Espírito Santo. O segundo grupo de dons é um dom que está contida a fé, o dom de cura e também a operação de maravilhas. Essa categoria do qual esses dons estão inseridos é tida pelos teólogos como dons de poder, aonde Deus com poder usa vidas para curar, aonde Deus com poder usa vidas para ter uma fé sobrenatural,
e aonde Deus com poder usa vidas para operar maravilhas. Então é uma categoria de dons diferente da anterior. A anterior que nós falamos, fala sobre os dons de revelação. Essa aqui está falando sobre os dons de poder. Então nós vemos que Deus opera em meio à revelação, trazendo algo que estava oculto às claras. Nós vemos com poder, trazendo algo que estava enfermo e tornando são. E nós vamos para o primeiro grupo aqui, que são dons da fala, que são os mais comuns. É o dom de profecia, é o dom de variedade de línguas e é também o dom de interpretação dessas línguas. Então nós vamos ver que Deus opera através da revelação, através do poder e através da fala. E o que é mais comum na igreja é as pessoas buscarem dons ligados à fala. Porque quando nós falamos, muitos entram em evidência. Você já percebeu que tem pessoas que usam o dom para estar em evidência, para se sentirem mais espirituais do que as outras? Você já percebeu que pessoas que dizem assim, ó, Deus me usa dessa maneira, então ela se sente mais espiritual do que uma outra que não tem o mesmo dom, como se aquele dom fosse dela e não do Deus que a usa. Então a primeira lição que eu aprendo é: os dons são do Espírito Santo. Nós somos vaso. Olha para alguém e fala assim, ó, você é vaso. Você é vaso. O dom não é meu. A Bíblia diz que o dom é do Espírito Santo. Ele apenas me concede para que eu administre. Por que Deus quer que eu administre o dom? Para edificação do corpo de Cristo. Dom nenhum tem a intenção de colocar aquele que o detém em evidência, mas o dom tem a intenção de colocar o nome do Senhor em evidência. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a usar o dom, porque aquilo que eu não uso não evidencia o nome do Senhor. Então, quando Deus me dá um dom, eu devo usar. Eu devo pôr em prática aquilo que Deus me deu, porque nós clamamos pedindo, e quando recebemos, não usamos mais. Então, se tem algo que nós temos que aprender com Deus é, se eu pedir algo para Deus, e Deus me concedeu, a partir desse momento eu vou usar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É dessa maneira que nós exaltamos a Deus. E eu quero, irmãos, discorrer sobre esses dons que nós lemos, para que você entenda, e talvez você até tenha algum desses dons, explicá-los ponto a ponto, para que você saiba o que esses dons representam. E o primeiro dom que eu queria falar é sobre o dom da fé. Quem aqui imagina ter o dom da fé? Você já se questionou, será que a minha fé é um dom de Deus? Porque a Bíblia declara que há diferentes formas de fé. Todos nós, até mesmo aqueles que são ateus, eles têm fé em alguma coisa. Todos nós possuímos fé. A diferença é aonde a nossa fé está baseada. Se você pegar alguém que é ateu, ele vai ter fé naquilo que é palpável, naquilo que é científico, naquilo que é histórico. Mas se você pegar um cristão, o conceito de fé do cristão é diferente. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Então, ainda que eu não veja, eu espero, eu confio, é um fundamento que eu tenho como cristão. Então, é um de Deus. Essa fé que me torna alguém pecador, mas salvo pela graça, é um dom de Deus. Quando eu entendo que há alguém que pode me justificar diante do inimigo e diante do próprio Pai, e tenho fé nesse então essa fé me torna alguém que recebeu um dom do Espírito Santo. O dom da fé, ele nos dá a habilidade de crer, irmãos, de forma sobrenatural, que nós vamos vencer qualquer obstáculo. Fala para alguém assim, ó, qual foi o maior obstáculo? Pergunta para ele aí, qual foi o maior obstáculo
da sua vida? Qual a maior dificuldade que você já enfrentou? O maior problema que você já passou? Qual foi? Talvez uma crise no casamento, uma crise na família, uma crise financeira, talvez um tempo sem trabalho, talvez uma enfermidade, uma doença. Qual foi o maior momento da tua vida difícil? E como você venceu esse problema? Eu tenho certeza que aqueles que aqui estão venceram o problema através da fé, através da certeza daquilo que não vem, mas pela fé esperam, pela fé acreditam, pela fé confiam. Então saiba você que você tem um dom do Espírito Santo. Saiba você que você é agraciado por algo que muitos não têm, mas pela fé você adquiriu pelo Espírito Santo. E então, em meio à dificuldade, enquanto muitos ficam descabelados, com medo, sem saber o que fazer, você sabe respirar fundo e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar uma saída. Esse é o dom da fé. O dom de ver que Deus vai operar de maneira sobrenatural, ainda que você não saiba quando, ainda que você não saiba como, ainda que você não saiba se vai acontecer, mas você crê, e isso é um dom. Mas tem pessoas que negligenciam, que acham que dom é apenas quando eu oro em línguas, quando eu profetizo, e você vai ver que Deus tem mais coisas para nos usar. O dom da fé foi apenas o primeiro dessa lista. O segundo dom que eu gostaria de falar é o dom de cura. Um dom que antigamente era muito buscado pelos cristãos porque evidencia o poder de Deus. Antigamente, enquanto muitos ainda tinham o costume de assistir aos antigos DVDs de pregação, era comum você ver aquelas cruzadas evangelísticas aonde entravam aquelas pessoas na cadeira de roda, com muletas, com enfermidades, com dores, e no momento ali onde acontecia a oração, o apelo, aquele momento onde Deus operava com poder, pessoas saíam curadas através do poder de Deus. Era um dom do qual muitos buscavam, porque evidenciava o poder de Deus, e evidenciava que realmente naquele lugar, naquela obra, Deus operava. Então, era um dom que era muito buscado, e hoje não mais, porque não faz parte dos dons da fala, mas evidencia o poder de Deus. E nós precisamos buscarmos, porque conforme lemos lá na Escritura, Deus ele distribui a cada um segundo o Espírito Santo quer. Talvez um dom que eu tenha de Deus não é o mesmo que você tem, mas Deus também te entregou algo. Pode ter certeza que nenhum de nós está de mãos vazias. Quantos se lembram da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu só 1. E aquele que tinha 1 enterrou. Como será que nós estamos, né? Será que nós estamos enterrando os dons ou usando os dons? Porque quando nós usamos, nós glorificamos a Deus, mas nós precisamos voltar, irmãos, a clamar ao Senhor para que Ele nos encha com esses dons. Já pensou que coisa gloriosa você trazer um parente teu enfermo aqui e através de uma oração ele sair curado? Já pensou que coisa gloriosa você trazer um amigo aqui que está vivendo uma doença talvez terminal? Aos olhos do médico não tem jeito, e através de uma oração essa pessoa sair daqui curada? Você já pensou o testemunho que isso gera dentro do círculo de amigos, de familiares daquela pessoa? Você percebe como os dons são importantes para a propagação do Evangelho. Então nós precisamos clamar a Deus que continue derramando esses dons. Nós temos que querer isso, porque quando a busca por esses dons se tornar prioridade por cada um de nós, Deus vai voltar a operar desta maneira na igreja. Porque nós cremos que nosso Deus é um Deus que não muda. Ele mesmo declara na palavra: eu sou Deus e não mudo. Nós mudamos. Por que que hoje em dia não acontece? Tem muitas pessoas que dizem: mas hoje não acontece mais isso. Não acontece porque ninguém quer buscar da mesma maneira que os antigos.
Ninguém quer clamar ao Senhor da mesma maneira que a igreja primitiva clamava, porque quando nós nos posicionamos, Deus derrama. Eu queria dizer para vocês, quando nós nos posicionamos, Deus pode entregar o dom que for do anseio do teu coração, lógico, segundo a vontade do Senhor, mas queira, irmãos, queira esse dom de cura, anseie por isso, deseje isso. Eu me lembro, irmãos, que Deus, Ele opera da maneira que Ele quer, e eu me lembro de uma oportunidade onde eu estava em uma igreja ministrando, e há muito tempo atrás, eu recebi uma direção de Deus através de um pastor dizendo, Deus ainda vai te usar para curar alguém. E eu gravei isso no meu coração. E a gente anseia por isso. E eu me lembro que o tempo passou e a gente cria uma expectativa dizendo, Deus, se o pastor falou é amanhã. No culto de amanhã eu vou impor a mão e Deus vai operar. Se o pastor falou na cruzada, na vigília, naquele momento que eu tiver a oportunidade, eu vou impor a mão e o Senhor vai curar. E eu me lembro que entrava culto e saía culto e Deus não curava. Nós nunca deixamos de orar, mas Deus não curou. Por quê? Porque eu queria que acontecesse na hora que eu quisesse, na hora que eu desejasse. E assim é muito crente, ele quer o dom, mas ele quer o dom na hora dele. Ele entende que Deus tem que dar, porque eu estou pedindo, e não é assim que funciona. Deus distribui a cada um segundo a sua vontade. Mas eu ficava naquela expectativa, eu vou impor a mão e o Senhor vai operar. Eu vou impor a mão, o Senhor vai trabalhar. E sabe o que aconteceu? Meses depois, quando eu tirei da cabeça, entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, se o Senhor quiser me usar, usa, se não quiser, não usa. O nome que está em evidência é o teu. Quando eu tirei isso da cabeça, irmãos, eu estava em um culto em um determinado lugar, e o Senhor me deu uma mensagem, eu lembro até hoje, sobre a mulher encurvada. E ali no meio daquela mensagem, pregando sobre cura, pregando sobre libertação, eu chamei a igreja à frente e veio várias pessoas. E naquele momento, enquanto várias pessoas vieram, alguns pastores intercederam por algumas vidas, e Deus me mostrou alguém, foi algo nítido. Deus falou, vá até aquela senhora, impõe a mão sobre ela e deixa que o resto eu faço. E aí você sai do seu lugar, irmãos, em um misto de autoridade e medo. Por quê? Você vai com autoridade, mas você não sabe se Deus vai agir. Um misto de autoridade e medo, e eu entendo que quando há dúvida, Deus não opera. Mas mesmo assim eu saí do lugar dizendo, Deus, não sou eu quem vai operar, é o Senhor, então que os meus medos fiquem nesse altar. E eu fui em direção àquela mulher e impus a mão sobre ela e clamei ao Senhor, irmãos, como eu nunca tinha clamado. E no momento em que eu clamei ao Senhor, terminada a mensagem, essa mulher ficou esperando eu ir embora. E ela falou, eu entrei aqui com dor, eu entrei aqui com esse problema, mas eu saí daqui curada. No momento em que você colocou a mão sobre mim e começou a orar, eu senti o Espírito Santo me visitando. E eu disse, Deus, que o teu nome receba honra, que o teu nome receba glória. E a partir daquele dia, irmãos, eu continuo orando, eu continuo clamando, mas a convicção de que Deus realmente me usaria para curar, foi naquele momento, naquele dia, naquela hora. O que eu aprendo com isso? Deus não vai usar com dons na hora que eu quero. Deus vai usar com dons na hora que Ele quer. Essa é a grande diferença daquele que entende que o dom é de Deus e daquele que pensa que o dom é dele. É por isso, irmãos, que você vê muitas heresias por aí, mas para que eu não saia do contexto, eu vou continuar falando sobre o dom chamado operação de maravilhas. Os irmãos imaginam que dom é esse? Operação de maravilhas. Você já viu algum crente orando dizendo, Senhor, me dá esse dom de operação de maravilhas? Você já viu alguém pedindo isso? Por quê? Porque na igreja só se fala em língua estranha e profecia. Só fala em dom de cura em raras vezes, mas irmãos, o Espírito Santo tem mais maneiras de operar.
E essa operação de maravilhas, para que você entenda que dom é o dom do qual Moisés recebeu, quando diante de um mar, consegue bater com um cajado e o mar se abre. É você crer que Deus de maneira sobrenatural vai te usar para realizar algo, irmãos, que é impossível de maneira imediata. Moisés não tinha saída, os egípcios vindo, o povo do lado, para onde nós vamos? E Deus falou: diga ao meu povo que marche. Ainda que para mim não tenha um caminho, não tenha uma saída, para Deus sempre tem algo preparado para nós. Então Moisés, com toda a autoridade, bate ali, e no momento o mar se abre. Acontece ali naquela hora uma operação de maravilhas. Quantos se lembram da multiplicação dos pães e peixes? Que milagre é esse? O milagre da multiplicação, ou seja, é uma operação de maravilhas. É impossível, mas Deus faz. É impossível, mas Deus realiza. Esse milagre é uma habilidade, irmãos, de realizar coisas maravilhosas, sobrenaturais e instantâneas, segundo a vontade de Deus. Mas aonde isso se aplica no contexto da igreja? Quantos já viram pessoas que têm uma perna menor que a outra, recebem uma oração e a perna automaticamente cresce e fica do mesmo tamanho? Os irmãos já viram isso? Milagres que o Senhor faz, operação de maravilhas, é imediato. Deus realiza. São coisas que nós não vemos de forma corriqueira, porque nem é citado na igreja, mas Deus faz. Nem é citado na maioria dos lugares, mas Deus realiza. Então, os milagres são reais, e não só nessas áreas. Os milagres podem acontecer em várias áreas, irmãos. Os milagres podem acontecer de maneira que você nem imagina. Às vezes, através de uma oração, o Espírito Santo te dá um poder tão grande. Você ali, numa pilha de currículos, você entrega um monte de gente mais capacitada, com currículo melhor, com idade melhor, com tudo melhor. Mas seu currículo parece que salta no selecionador, falando: é esse, eu tenho que escolher esse. É uma operação de milagres. É uma operação sobrenatural de Deus, uma operação de maravilhas. E quem dá isso? Deus. Mas eu preciso clamar, preciso pedir: Senhor, me usa dessa maneira, Pai. Me usa dessa forma. Um outro dom que eu quero falar, que muita gente tem e nem sabe que tem, é o dom de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É um dom também que muita gente tem e não sabe que tem. A palavra de sabedoria, irmãos, é uma revelação sobrenatural dada pelo Espírito, olha isso, para resolver problema. Meu Deus. Palavra de sabedoria, revelação dada pelo Espírito para resolver problema. Como eu sei se eu tenho esse dom? Alguém chega em você e fala assim: estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Você ouve aquilo, o Espírito Santo ministra e você fala: pronto, resolveu o problema. Às vezes uma palavra que você imagina que é um conselho, eu estou dando um conselho. Não, o Espírito Santo está te usando, filho. O Espírito Santo está te usando, filha. Presta atenção, o Espírito Santo está te usando. Você ouve um problema que para aquela pessoa é impossível de resolver. E quando você ouve, parece que tudo fica às claras. Você fala: faz isso. Pronto. Uma palavra tua de sabedoria muda o quadro, muda a história, transforma. Por quê? Porque Deus estava te usando. E às vezes você tem esse dom e fala assim: não, mas eu queria orar em línguas. Não, mas eu quero profetizar. Irmãos, tem coisas que são muito boas, tão boas quanto, mas nós não buscamos. Tem coisas que não são tão mirabolantes, que não estão tão em evidência, mas Deus deseja que nós busquemos para a edificação do corpo. Às vezes alguém chega para se aconselhar com você e você não tem uma palavra de sabedoria para ela. Conheço muitos, inclusive, que são pastores, que quando alguém chega para se aconselhar com ele, ele não tem uma palavra de sabedoria. Ele não consegue dar uma direção. Ele pode ter, às vezes, conhecimento teológico, bíblico e tudo, mas ele não consegue agir com sabedoria e resolver problema.
E é por isso que muitos lugares que você vê há brigas, há contendas, há dificuldade, porque não há o dom de palavra de sabedoria. E nós precisamos, irmãos, buscar esse dom. Porque através do Espírito Santo tudo se resolve, é Ele quem coloca as coisas no lugar. Um outro dom também que nós aprendemos, segundo o texto, é o dom de palavra de conhecimento. E esse aqui é diferente. Porque a palavra de sabedoria consiste em resolver problemas. E a palavra de conhecimento, o que é? Palavra de conhecimento é a revelação de coisas que eu não poderia saber. Hoje, as pessoas chamam esse dom de palavra de conhecimento de dom de profecia. Não. Profecia é uma coisa, palavra de conhecimento é outra. Por quê? Porque profetizar, você vai ver depois que é dizer algo referente à vontade de Deus. Isso é profetizar. Palavra de conhecimento é eu olhar para alguém que eu não conheço, falar da vida dela, falar do que ela está passando, falar de como ela pode realmente mudar e seguir um novo caminho. Muitos chamam isso de revelação, mas não é, palavra de conhecimento. Esse é o dom. Então, aquele que tem esse dom, ele olha para uma pessoa e diz assim, eu te vejo em tal caminho, fazendo tal coisa, e Deus está falando para você isso aqui. Deus está falando para você sair dessa direção e fazer isso. Deus está te curando, Deus está libertando, Deus está realizando. Essa é a palavra de conhecimento, porque até então, aquela pessoa não tinha ciência de nada. Mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, ela tem esse conhecimento. Então é palavra de conhecimento. Não é revelação, é a palavra de conhecimento. E nós precisamos buscar isso aqui também. Porque isso também serve para a edificação da igreja. É você olhar para alguém que você sabe, através do Espírito Santo, que está caminhando para um lado errado e dizer assim, ó, Deus está me mostrando que se você continuar nesse caminho, isso, porque Deus mostra. Eu já vi vidas sendo usadas dessa maneira. Mas irmãos, aqui nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Uma coisa, nós vamos ver que tem um outro dom, que é logo em sequência. Uma coisa é a palavra de conhecimento, que venha de Deus. Outra coisa é a pessoa achar que o dom é dela e começar a aplicar da maneira errada. E isso é um grande problema da igreja hoje. Como eu vou descobrir se é de Deus ou se não é? Um outro chamado discernimento de espíritos. O que é o dom de discernimento de espíritos? Alguém imagina o que é discernimento de espírito? Você já bateu o olho em alguém e falou assim, ó, tem alguma coisa errada naquela pessoa. Quem já viveu isso? Você bate o olho assim e fala, não me convenceu. Pode ter convencido a maioria, mas não me convenceu. Algumas pessoas, né, enquanto não eram cristãos, vamos dizer assim, meu santo não bate com o dele. Né? Já ouviu essa coisa assim? Meu santo não bate. Irmão, não é que o santo não bate, é o discernimento. Você, de forma natural, não sabe, mas o Espírito Santo que habita em você conhece. Então, ele busca te livrar de situações e circunstâncias. Agora você imagina alguém que usa esse dom de palavra de conhecimento imaginando ser dele. Então eu chego aqui, olho para a igreja, busco alguém que está mais emocionado, ou busco alguém que está mais cabisbaixo, que está mais assim, no meu ver, precisando, e eu começo, ó, Deus está falando, mas Deus não está falando nada. Eu estou usando o meu conhecimento, a minha capacidade natural, e essa é a diferença. Existe o discernimento de espírito para que você saiba se aquilo está vindo de Deus, se aquilo está vindo do homem, ou seja, carne, que é a maioria, infelizmente, ou se aquilo vem do inimigo, que o inimigo também usa. Então, o discernimento de espírito você deve buscar muito, porque batendo o olho você vai falar assim, não, ó, aquilo ali é Deus, aquilo ali é carne, e aquilo ali é o diabo. Quando eu abro o olho para isso, irmãos, você passa a selecionar as pessoas que entram na tua casa. Vai pegando isso aí, isso é forte. Você passa a escolher bem as pessoas que entram na tua casa, aquilo que é servido na tua mesa,
aquilo que é permitido acontecer dentro de um ambiente teu familiar, você passa a discernir: isto convém, isto não convém. Isso abre portas espirituais para coisas boas, isso abre portas espirituais para coisas ruins. Isso é discernimento de espírito. Porque uma atitude nossa, sem discernimento, abre brecha para o maligno entrar. Então, nós já estamos maduros o suficiente para clamar a Deus que tenhamos esse discernimento de espírito. Não é qualquer um que entra na minha casa hoje, irmãos. Falo de mim. Porque quando eu olho para alguém, quando você olha para alguém, você é detentor desse dom, você sabe se há inveja, você sabe se há olho gordo, você sabe se a pessoa quer ter uma vida boa ou se ela quer ter a tua vida. Já vi muitas mulheres perdendo o marido porque colocam outras amigas dentro de casa. E elas não querem ter um marido como o teu, querem ter o teu. Já vi maridos fazendo a mesma coisa. Colocam um monte de amigo dentro de casa, os amigos não querem ter uma mulher como a tua, querem ter a tua. Não querem ter uma casa como a tua, querem ter a tua. E como eu vou discernir se é de Deus, se é da carne ou se é do diabo? Clamando ao Espírito Santo. É discernimento de espírito. Nós precisamos desses dons mais do que você imagina, irmão. Nós necessitamos disso para viver uma vida tranquila na presença de Deus. Isso vai evitar muita dor de cabeça. Então busque ao Senhor, porque se você não tiver discernimento de espírito, você vai permitir que palavras de conhecimento carnais entrem, como eu já vi acontecendo, cruzadas, igrejas cheias, e alguém olhar para alguém emocionado e dizer assim: ó, como que é a tua situação? Ah, meu filho está internado, ele vai sair, depois de 2 dias o filho morre. E aí? A culpa é de quem chamou para a igreja? Talvez. Não analisou a vida, porque primeiro o discernimento tem que estar sobre os líderes, e depois sobre a igreja. Como eu vou colocar alguém que deixa a carne tomar conta? Como eu vou colocar alguém que permite que o inimigo tome conta? Então nós temos que abrir os olhos espirituais e pedir discernimento. E agora nós vamos entrar na profecia, que também é um dom dos citados aí. O dom de profecia é uma habilidade especial que Deus dá aos membros do corpo de Cristo para receber, presta atenção, receber e comunicar a mensagem do Senhor ao seu povo por meio de uma declaração divinamente ungida. O que é profetizar? Era transmitir uma mensagem de Deus. É revelar a vida da pessoa? Não. Isso é palavra de conhecimento. A profecia é você transmitir a alguém a vontade de Deus. É você olhar para alguém que você nunca viu na vida e Deus te incomodar a dizer assim: ó, você precisa tomar esta atitude. Você não conhece a pessoa, você não sabe. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está andando na rua, alguém te para do nada e fala alguma coisa, você fica assim, ó, o que está acontecendo? É isso. Deus toca pessoas e tem pessoas que se deixam ser usadas. Então ela chega em você e fala. Se vai servir para você ou não, que Deus falou para ela fazer, ela fez. Se você vai aplicar ou não, a mesma coisa. Mas irmãos, esse dom de profecia é você comunicar a vontade de Deus sobre a vida de uma pessoa. Você está vendo um casal indo para o buraco. O que você vai comunicar? O que você vai profetizar na vida deles? Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, não há melhor profecia do que profetizar a palavra de Deus. Toda pregação é uma profecia, porque eu estou falando a vontade de Deus através da palavra. Então, todo aquele que faz uso da palavra, que cita a palavra, que fala da palavra, está profetizando. Agora, é diferente a profecia do conhecimento. É diferente esses dons. Então nós temos que buscar a profecia. O próprio apóstolo Paulo fala que a profecia é um dos melhores dons, irmãos. Por quê? Para ele não tem nada melhor do que falar da palavra.
do que passar adiante a vontade de Deus sobre a vida das pessoas. E agora nós vamos falar sobre outro dom chamado variedade de línguas, que é o dom mais famoso. O dom de línguas retrata o Espírito Santo dando ao homem a habilidade de falar uma língua que ele não tem conhecimento. Essa é a oração em línguas. O que é o dom de línguas? É o Espírito Santo dando a capacidade para que o homem fale uma língua que ele não tenha conhecimento. Aí os irmãos vão dizer, qual que era a língua de Atos? Existem duas maneiras desse dom se manifestar. Pega isso, irmão. Isso é profundo. Primeira maneira, Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Senhor encheu com vento veemente e impetuoso, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Isso a Bíblia diz. E haviam naquele lugar pessoas de diferentes regiões, que falavam diferentes idiomas. Fala para alguém perto de você assim, ó. Nesse momento, Deus deu o dom de línguas, que era idiomas humanos. Talvez você nunca ouviu isso na igreja. Nesse momento foram idiomas humanos, tanto que a própria Bíblia declara que enquanto eles oravam, cada um ouvia no seu próprio idioma. Então, nesse momento, a manifestação do dom de línguas foi relacionada a idiomas. Entenda isso. Ah, então quer dizer que essa língua que existe, que vocês oram aí, não existe não. Não, vamos para a parte B, agora você vai entender. Outro tipo de língua que o Espírito Santo dá ao homem é uma língua direta do céu, uma língua celestial que não é dessa terra. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios 13 que existem línguas de anjos. Então fala, nesse momento, as línguas são línguas de anjos. Então, o dom de línguas ele tem duas maneiras de se manifestar. Primeira, idiomas. Por que que Deus deu idiomas para eles? Porque naquela época não tinha essas escolinhas de inglês, irmão. Naquela época a palavra tinha pressa de ser apregoada. Então Deus pegava o homem, dava um conhecimento sobre outros idiomas e ele falava de forma com que aquelas pessoas ouvissem e o evangelho era propagado. Mas também houveram ocasiões aonde o Espírito Santo concede dons com o homem falando línguas de anjos. Inclusive a Bíblia declara que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não são só línguas humanas, como algumas linhas teológicas afirmam, e não são só línguas de anjos, porque nesse momento de Atos foram idiomas. Não sei se isso te ajudou, mas você precisa abrir o entendimento. Isso é maturidade, vai ajudar você. Então, irmãos, nós temos diferentes maneiras desse dom de língua se manifestar, mas a intenção é sempre a mesma: edificação do corpo. Naquele momento do idioma, todos ouviram a palavra e cada um foi para o seu país e continuou apregoando a palavra. No momento de língua de anjos, é edificação pessoal. Aquilo que eu falar vai edificar a minha vida de forma pessoal. E eu quero que você acompanhe comigo um texto de Romanos capítulo 12. A partir do verso 6 diz assim, ó: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos capítulo número 12, versos 6 a 8. E agora nós vamos para 1 Coríntios 14, verso 27, vai dizer assim, ó: se porém, presta atenção nisso, alguém falar em língua, 1 Coríntios 14, 27 a 32, devem falar no máximo 2 ou 3. No máximo 3. E alguém deve interpretar. Olha só o que a Bíblia diz:
Então, não é apenas a oração em línguas que é importante, mas a interpretação de línguas também tem uma grande importância. Por quê? Quando eu oro na língua dos anjos, porque todos aqui falam o mesmo idioma, então Deus não vai se manifestar com o idioma aqui. Já pensou alguém aqui falando inglês? Né? Não tem lógica. Então Deus vai se manifestar através da língua dos anjos. Quando alguém ora em língua dos anjos, como a igreja é edificada? Através de um dom chamado interpretação de línguas. E é por isso que está dito aqui, ó. Se alguém fala em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Por quê? Se alguém interpretar, toda a igreja é edificada. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Olha isso. Falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem. Olha o que a Bíblia diz. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Olha a ordem que Deus exige no culto. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Tem gente que começa a rodar e fala assim: irmão, eu não tenho controle. Quem já viu isso aí? Ah, mas eu não tenho controle. Quando eu estou no poder, eu não tenho controle. Não, irmão. A Bíblia diz de forma clara: o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Você consegue controlar. O nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Então nós temos sim controle. Tanto que você percebe, às vezes tem gente que está cortando lá, está indo lá no meio do altar, voltando e pulando, correndo, o louvor para. Parece que a pessoa volta, né? Tem então ali naquele poder ali, ela volta assim na hora. Por quê? O espírito profeta está sujeito ao profeta. Não existe negócio, eu não tenho controle. Se você não tem controle, não é Deus que está te usando, não. Misericórdia, né? Então vamos lá. Ainda em 1 Coríntios 14, vai dizer assim o verso 39. Ó. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Profetizar o quê? A palavra de Deus, irmão, em nome de Jesus. Não é para inventar a história da vida de ninguém, é para falar da palavra. E não proíbo falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus quer que nós tenhamos um culto organizado. E aí vai ter pessoas que vão dizer assim: ah, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí começa a apagar o Espírito Santo. Aí começa a querer impedir o Espírito Santo de agir. Aí vem mais uma vez o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Olha, se a igreja entendesse isso, irmão, é tremendo. 1 Tessalonicenses 5,19 a 21. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Meu Deus, é tremendo. Tem que ficar com o que é bom, irmão. Não é o que é ruim. Tem que ficar com aquilo que é bom. E o final, para nós encerrarmos essa mensagem. 1 Coríntios 13, verso 1 e 2. Nós falamos de dons aqui. Diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, os irmãos entenderam, dom de línguas, dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanha. Se não tiver amor, nada serei. Então, irmãos, acima de todos os dons, ame, aprenda a amar. Aprenda a amar. Você olhou para uma alma, você tem que sentir aquilo que Jesus sente ao olhar para mim e para você. Isso é o Evangelho. O maior dom que eu e você podemos buscar é justamente esse. De amar vidas. De ver que vidas têm valor. Não estou dizendo números, membros, não. Estou falando de vidas, de almas, de pessoas que têm um nome, que têm um pai, que têm uma mãe, que têm família, que têm uma vida. Nós temos que aprender a amar vidas e não números. Tem muitos lugares que amam o número. Quantas pessoas tinha no culto hoje?
É a pergunta que você mais ouve. Por quê? Porque ama o número, não ama a alma. Pergunta para esses pastores abençoados aí, qual é o nome das ovelhas? Vê se vocês vão conhecer. Depois nós vamos falar numa outra oportunidade sobre dons ministeriais. Aqui nós estamos falando de dons espirituais, de dons dados pelo Espírito Santo. Mas temos também dons ministeriais, que é os ministérios que Jesus deu para o homem. Mas irmãos, eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. 1 Coríntios 14, 12 diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Tem gente que fala, eu só quero orar em língua, só quero orar na língua dos anjos e edificar a mim mesmo. A Bíblia garante isso. Amém. Mas Jesus mandou correr atrás de dons que edificam a igreja. Não é só a minha vida, porque isso se torna egoísmo. É aquela situação de uma igreja onde tem um pastor que prega muito e os outros estão mais ou menos. Um pastor que destaca no conhecimento, os outros estão mais ou menos. Ele fica tranquilo. Não, você tem que buscar ajudar todo mundo para todo mundo estar no mesmo nível. Assim é com mensagem, assim é com louvor, assim é com obreiro, todo mundo tem que estar igual. Esse é o desejo de Deus. Nós somos um corpo, é uma unidade. Não tem como você ir na academia, irmão, e falar, não, eu vou malhar só a perna direita. Ela vai ficar uma pernona bonita. E aí? O braço está fraquinho, a outra perna está fraquinha. Por quê? Como que vai andar? Imagina que coisa linda, né? Vai andar mancando. E Deus quer que o corpo esteja ajustado, tudo caminhando bem. E como isso acontece? Todos têm que buscar os dons, mas Deus distribui como Ele quer. Todos têm que clamar a Deus, Senhor, encha a minha vida. Como? O Senhor sabe. Para uns o Deus vai dar discernimento, para outros sabedoria, para outros palavra de conhecimento, para outros dons de cura, para outros revelações, coisas sobrenaturais, operação de maravilhas. Mas todos nós temos que buscar, porque eu não sei o que Deus quer entregar para você, mas eu sei que Ele tem uma coisa a entregar. Só que Ele só entrega para aquele que entende e busca. Deus não dá nada para quem não busca. Fala para alguém perto de você assim, ó, Deus não dá nada. Faz assim com o dedinho assim, até legal. Nada para quem não busca. Se você não buscar, meu querido, não tem. Mas uma coisa é garantida. Quando nós buscamos, Ele diz que a todos dá liberadamente. Ele entrega de forma livre, irmão. Ele tem para dar mesmo, para jogar assim, ó. Sabe aquele aviãozinho do Silvio Santos, quem quer dinheiro? Deus tem dom para mandar para todo mundo. É só você querer. O problema é, os nossos olhos muitas vezes estão mais na terra do que no céu. Mas quando eu aprendo a buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Sabe aquela promessa que diz, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar? Essa promessa existe, mas ela existe para aqueles que primeiro buscam o reino. E eu queria que vocês saíssem daqui com essa certeza. Deus quer derramar dom sobre essa igreja. Deus quer abençoar vidas nesse lugar. Mas nós precisamos buscar, irmãos. Nas orações, nos jejuns, nos clamores. Diga para Deus, Senhor, eu quero. Faz teu reino avançar através da minha vida. Me faz uma árvore frutífera. E assim o nome do Senhor vai ser engrandecido. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Convido de se colocar de pé. Quero chamar o pastor Sérgio aqui para estar encerrando, fazendo as devidas orações, mas que nós saiamos daqui aproveitando esse conhecimento, aproveitando essa sabedoria, irmãos. Às vezes você vai dizer assim, nossa, mas estava esperando isso, estava esperando aquilo. Um pastor, ele dizia algo interessante, falou assim, o ensino da palavra, o aprofundamento da palavra é igual aquele sol matinal. Quando você está no sol da manhã, você vê um sol fraquinho assim, você pensa, ele não vai nem queimar. E é o que mais queima. A hora que você está olhando para você e fala, isso aqui que eu ouvi hoje não serviu muito. Aí lá na frente você vai dizer, meu Deus, aconselhei alguém aqui. Aí você vai parar e pensar e falar, nossa, não é que Deus me usou? Não é que Deus me usou? Pai, estou passando por uma situação tremendamente difícil. Como que eu vou enfrentar isso? E aí você respira fundo e segue tranquilo a tua vida. E logo na frente tudo se resolve. Você fala, meu Deus, como que eu venci isso?
É esse dom que Deus te dá, de ter fé, de confiar. Então, irmãos, se apeguem nessa palavra. De verdade, que Deus vai continuar fazendo a obra. Vamos avançar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os dons espirituais, irmãos, é o maior dom que tem. Não tem cura sem o Espírito Santo. Não tem salvação de alma sem o Espírito Santo. Não tem amor na família sem o Espírito Santo. Não tem restauração de família, restauração dos filhos sem a presença do Espírito Santo. Então, se nós buscarmos Ele, nós encontramos. E assim Deus vai usar a cada um de nós. Amém? Ouve essa pregação, guarda no seu coração essas palavras e pratica. Busca com zelo. Deus só dá a quem busca. Deus só derrama quem busca. Quem pede, recebe. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Teu altar, te agradecendo, ó Senhor, por estas palavras, ó Deus, que venha sobre a nossa necessidade. Senhor, capacita cada um de nós, ó Deus, para recebermos do Senhor a porção necessária, Deus, para falarmos da Tua palavra, para restaurarmos a nossa casa, a nossa família, para trabalharmos, ó Pai, e que Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, Pai, para lidarmos no nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos vizinhos, ó Senhor. Por isso, Deus, opera, meu Pai, maravilhas, sinais e prodígios, porque assim diz a Tua palavra. Meu Deus, derrama da Tua porção, enche a cada um de nós, ó Pai, porque estamos aqui diante do Teu altar, crendo que o Senhor vai, meu Pai, ouvir os nossos corações, o Senhor vai, meu Pai, ouvir as nossas orações, o Senhor vai derramar sobre cada um de nós, ó Pai, aquilo, Pai, que é necessário para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, para lidarmos com a Tua palavra, para lidarmos com as pessoas, ó Pai, que tenhamos o amor acima de tudo, meu Pai, porque a Tua palavra assim nos ensina. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Senhor meu Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor leve a cada um dos Teus servos, ó Pai, para nossos lares, de volta às nossas casas, ó Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, em segurança, Deus. Meu Pai, guia os nossos passos, guia a nossa família, guia a nossa casa, o nosso trabalho, ó Pai. Por isso, Deus, quando nós sairmos daqui, que nós possamos chegar em nossas casas, ó Pai, e sermos recebidos pelos Teus anjos. Nos guarda, nos livra, nos protege, nos dá, meu Pai, um final de semana abençoado diante do Teu altar. Que possamos estar aqui no próximo culto, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Assim, Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, ó Pai, pois viemos em Tua casa buscar a Tua presença. Nos capacita, nos ensina, nos instrui, ó Pai, porque assim diz a Tua palavra e assim nós buscamos, porque cremos, ó Pai, que o Senhor fala a cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, eu peço a Ti, guarda, livra, protege, porque a Tua palavra nos garante a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Faça com vossas mãos, que a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja na vida e na família de cada um dos irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos possamos dizer amém, amém e amém. Que as palmas louve e exalte o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado.